Olá, pessoal! Então, vamos à nossa videoaula explicativa a partir da página 24 do nosso livro número 4. Vamos lá? Então, nós temos aqui a ideia de posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Então, em um mesmo plano, um ponto e uma circunferência podem estar nas seguintes posições. Então, ele pode ser pertencente à circunferência, ou seja, está ali exatamente em cima da linha da circunferência em que eu estou estudando. Ele pode ser interno, ou seja, dentro da circunferência, ou ele pode ser externo à circunferência, como é o caso do ponto P. Então, no primeiro caso, P ele é pertencente à circunferência porque ele está exatamente em cima dela. No segundo caso, nós temos que P é interno à circunferência, e no caso da terceira figura, P é externo à circunferência. Seja D a distância do centro da circunferência até o ponto P e o raio R, o raio da circunferência, vamos comparar D e R nos três casos. Então, nós temos que prestar muita atenção do seguinte ponto. Nesse caso aqui, P pertence à circunferência, então, de O, que é o ponto central, até P, formou o raio dessa circunferência. Já nesse caso, P é um ponto interno, então ele não é raio. Se eu for do centro até o P, vai ser menos que o raio, né? Menor que o raio. Já nesse caso, como ele é externo, se eu for do centro da circunferência até P, vai ser maior do que o raio, então também não é o raio, né? Temos essa diferença aí de distância entre os pontos. Se ele pertencer, ele é o raio. Se ele for interno, é menor que o raio. Se for externo, é maior que o raio da circunferência. Ok. Então, nesse caso aqui agora, nós temos duas circunferências com um só ponto em comum. Então, são circunferências que estão na situação de tangente, né? Por quê? Lembra que a tangente é quando você encosta apenas um ponto comum. Então, é exatamente esse caso que está acontecendo aqui. Ela só tem um ponto em comum. Pode ser esses dois momentos, né? Elas se encostando em um determinado ponto ou uma dentro da outra também se encostando em apenas um ponto, né? Então, exatamente isso nós podemos observar no caso quando se trata de tangente. Nesse caso aqui, essa circunferência, ela tem dois pontos em comum. Ela está numa situação de secante, né? Então, quando nós falamos sobre secante, antes, né, no início desse capítulo, nós falamos exatamente sobre isso. A secante, ela produz aqui, ó, dois pontos onde as circunferências se tocam, né? Se encostam. Então, exatamente essa é a situação que ela está acontecendo. E já no terceiro caso, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, é como se fosse aquela situação da externa, né? Esse caso, elas são externas, ou seja, nenhum ponto em comum. Nesse caso, ela é interna, mas também não tem nenhum ponto em comum. Certo, exatamente isso que o nosso livro vem nos trazendo. Então, no exercício 28, que nós podemos fazer juntos, nós podemos entender qual é a situação em cada caso aqui, né? Então, por que eu posso dizer que aqui é uma secante? Dois pontos em comuns. Por que aqui é uma tangente? Porque é apenas um ponto em comum. E eu digo que é uma tangente externa porque não está uma dentro da outra, né? Elas estão apenas se tocando. Nesse caso, elas não têm nenhum ponto em comum, ainda são externas, porque uma está longe da outra, não está dentro uma da outra, né? Nesse caso aqui, elas não têm nenhum ponto em comum, porém são internas. E detalhe, são concêntricas, porque elas foram construídas a partir do mesmo ponto de origem, ou seja, do mesmo centro. Nesse caso, são tangentes porque têm apenas um ponto em comum e ainda são internas, porque elas estão uma dentro da outra. Já nesse caso aqui, elas não têm nenhum ponto em comum e são
internas, porque uma está dentro da outra. Porém, ela é diferente desse caso, que é concêntrica. Essa aqui, elas não são concêntricas, porque uma possui um centro que seria basicamente aqui, e a outra seria o centro basicamente aqui. Então, elas não têm o mesmo centro. Por isso, não chamamos de concêntricas. Isso. Então, essa seria a ideia do que o exercício 28 quer nos transmitir. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro a ideia aí que nós estudamos juntos de tangente, secante, interno, externo, né? Concêntrica, todos esses conceitos. Até a próxima, pessoal!